Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias mais uma vez aqui para vocês. Agora sim, para dar uma aula de literatura, uma coisa bem breve que eu preparei aqui para vocês. É simplesmente 5 questõezinhas sobre o classicismo, só para a gente fixar alguns conceitos aí, trabalhar um pouquinho mais essa escola literária. Beleza? Então, por favor, me siga aí no seu slide, eu espero que você esteja muito bem, esteja muito tranquilo, beleza? Firmes e fortes nos estudos, e é isso aí, beleza? Vamos lá então em frente, vamos ver o que a gente tem aqui referente ao classicismo aí, beleza? Vamos lá, olha lá, primeira questãozinha. A questão seguinte baseia-se no poema épico Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, do qual se reproduzem a seguir 3 estrofes. Então vamos ler. Mas um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, postos em nós os olhos, minhando, 3 vezes a cabeça descontente. A voz pesada, um pouco alevantando, que nós no mar ouvimos claramente. Como saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, esta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça, como a aura popular que honra se chama. Que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama. Que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldade neles experimentas. E ele continua assim: dura inquietação de alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazendas, de reinos e de impérios. Chamo-te ilustre e chamo-te subida, sendo digna de infames vitupérios. Chamo-te fama e glória soberana, nomes com que seu povo neste engana. Beleza, os versos de Camões então foram retirados da passagem conhecida como O Velho do Restelo. Nelo Velho. Daí simplesmente aqui uma questãozinha de interpretação textual, certo? E vamos ver o que as questões vão dizer aqui para nós. Letra A. Abençoa os marinheiros portugueses que vão atravessar os mares à procura de uma vida melhor? Não tem nenhuma benção que acontecer. Depois você volta ali e lê mais uma vez esse trecho de Lusíadas, né? B. Critica as navegações portuguesas por considerar que elas se baseiam na cobiça e busca de fama? Sim, é exatamente essa a nossa resposta. Vocês vão ver que sempre vai ter o gabarito aqui explicativo. Então vamos lê-lo aqui juntos. No trecho em questão, o velho critica os gastos obtidos com as navegações e a vaidade dos portugueses, principalmente a dos navegadores em busca de reconhecimento por suas ações. Ele fala bastante dessa questão da fama, certo? Ele faz uma grande crítica nesse sentido. Tranquilo, bem simples de interpretação textual, só para a gente treinar. Olha lá a questão 2. Com os versos cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte, Camões explica que o propósito de Os Lusíadas é divulgar os feitos portugueses. Beleza. Então vamos lá para a questão. Sobre esse poema épico, só é incorreto afirmar que, olha só uma coisinha está errada. Se trata da maior obra literária do quinhentismo português. Sim, se trata da maior obra, 8.816 versos, decassílabos, rimados, maravilhosos. B. Camões sofre a clara influência dos clássicos gregos latinos? Sofre, sim, no bom sentido, sofre, né? A forte presença do romantismo devido ao nacionalismo? Não, essa é uma escola literária que a gente vai retomar ainda. E o romantismo ele vai ter essa pegada nacionalista, certo? Inclusive, o romantismo ele vai retomar o seu passado, querendo buscar justamente a identidade nacional no seu ente mais antigo, digamos assim, que no Brasil o romantismo ele vai acabar resgatando também a figura do índio, né? Mas fica então aqui para nós o gabarito dessa questão, a letra C. Beleza? O trecho em questão não incita nenhuma influência romântica, certo? É isso aí. Continuando, os versos a seguir pertencem ao episódio de Inês de Castro do poema épico Os Lusíadas. Então vamos lá. Do teu príncipe ali te respondia, as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam, quando dos teus fermosos se apartavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam.
enquanto enfim cuidava, enquanto via, eram tudo memórias de alegria. Em relação à composição formal, então, referente à rima, métrica e ritmo do trecho, não podemos afirmar. O que a gente não pode afirmar. Só um pouquinho para o Dino. Tudo bem. Vamos lá, então. Nessa estrofe ocorre a única exceção de perfeição formal em que dizem ter os Lusíadas, pois apresentam um verso com 11 sílabas. Bom, aqui eu quero fazer uma observação. A resposta para nós, que a gente está buscando a resposta incorreta, certo? Não podemos afirmar, então, aquela resposta que está incorreta. Essa é a letra A, mas eu quero fazer algumas ponderações aqui para nós. Tá? Quando ele fala de sílabas, ele está falando de sílabas poéticas, não aquelas sílabas que a gente faz a separação silábica na gramática, não é essa. Ele está falando da separação de sílabas poéticas, certo? Então, para que a gente faça a correta separação das sílabas poéticas, a gente precisa sempre levar em consideração duas regrinhas. A primeira é a seguinte: você faz toda a separação silábica, até então de forma normal, comum, como a gente faria com qualquer palavra, só que você conta a sílaba até a última sílaba tônica. Né? Você chega no verso, vai até o final dele e conta até a última sílaba tônica, certo? Depois, a segunda regrinha, certo, que você precisa se ater bastante, é que quando você tem uma palavrinha, certo, que termine em vogal, e essa vogal ela é fraca, ela vai se juntar com uma vogal que está perto dela na outra palavra, que for uma vogal forte. Ou então isso invertido, for uma vogal forte, que vai se encontrar com uma vogal fraca. Então a gente conta: amor é fogo que arde sem se ver, certo? Essa palavrinha que arde, essas duas palavrinhas, elas vão estar juntas. Quiar, ela vai ser apenas uma única sílaba, né? A gente não vai contar o ki e aí o ar de, não, a gente vai contar quiar de, certo? Justamente por conta do que terminar numa sílaba mais fraca e o ar ele é uma sílaba mais forte, os dois se juntam, porque tudo isso é uma questão de som. E aí a gente conta sempre até a última sílaba tônica, isso é fácil, né? Isso é tranquilo. Tônico significa aquilo que tem tônus, né? Tem elasticidade, aquela que estica mais. Então por isso que a professora sempre, lá no primário, pedia para a gente fazer a famosa, vamos fazer separação silábica, ou ela batia a palma, ou então pedia para saber qual que é a tônica, pedia para você gritar aquela palavra, fingir que está gritando aquela palavra numa torcida organizada, porque quando uma torcida organizada grita as palavras separadas em sílabas, ela sempre estende aquela que tem mais tônus, aquela que é a tônica. Belezas. A B. A rima, combinação de sons das palavras, feita ao final de cada verso, é a famosa composição ABA, BA, BCC. Sim, né? É justamente isso que acontece. Depois você retorna e dá uma verificada, mas você vai encontrar justamente essa estruturação. Fazendo a divisão das sílabas poéticas, como se canta dos versos, o terceiro verso da estrofe seria: que sem preante seus olhos te trazia, certo? Então, a gente tem, na verdade, a frase aqui: sempre ante seus olhos te trazia, né? Beleza, olha só que interessante aqui, já temos um exemplo daquilo que o professor estava falando, quer ver? Ó? Que sempre ante seus olhos. O finalzinho da palavra sempre, ele se junta com o começo da palavra ante. Por quê? Porque essa vogal, ela se junta com outra vogal. Essa primeira vogal do E, da palavra sempre, é a mais fraca. E o A é o mais forte. Belezas?
Deixa eu ver aqui mais. E como em todo o poema épico de Camões, essa estrofe apresenta 8 versos. Beleza? É isso mesmo, tá tudo certo. Na divisão silábica do sexto verso, a palavra voar, você parece voar. Certo? E conta-se até a. Voar, vão. Certo? Conta-se até o a. Por quê? Pois a sílaba van é átona, por isso não deve ser considerado. Então, se a gente for fazer aquele grito da torcida organizada, vai ficar assim, né? Essa palavra voavam. Sim, vai ficar assim, com esse azinho sendo estendido, porque ele que é a tônica. Foi a contagem então da sílaba até a última sílaba tônica. Essa sílaba gramatical, digamos assim, vão, fica só para a gente contar na gramática, não aqui na literatura. Beleza? Sortar. Eu acho que deu para entender, né? Beleza. Vamos continuar então aqui. Fica então a letra A como sendo a errada, certo? A única questão que estava errada. Vamos para 4 e mais a 5, considerando o classicismo em Portugal, cenário alternativa correta. Os Lusíadas é a principal obra lírica de Camões e o tema central é o sofrimento por um amor não correspondido. Não tem nada a ver. Os Lusíadas não é uma obra lírica, é uma obra épica, né? É esse gênero textual, épico. B. Os Lusíadas têm como temática a descoberta do Brasil e a relação entre o colonizador e o índio. Não, também não tem nada a ver com isso. Luís Vaz de Camões é o principal autor do classicismo em Portugal. Ele destacou-se por sua produção épica e lírica. Sim, certo? Fica a nossa letra C. Camões se destaca pela poesia épica e lírica e é o principal autor do classicismo em Portugal. Além disso, seus textos possuem métrica e rimas. Beleza, então vamos para a nossa última questãozinha, bem de boas. Olha lá, nas obras classicistas são fortes as seguintes características: valorização da fé, presença de elementos da cultura antiga. Aqui você já deveria parar, na verdade, né? Na primeira frase da letra A, porque fala da valorização da fé. E no classicismo a gente vive, na verdade, o antropocentrismo, então não tem isso, certo? Não que não tenha mais nenhuma fé, mas não é. Né? Essa não é a corrente, não é a linha da escola literária, nem da população de modo geral. Presença e valorização de elementos da cultura clássica. Sim, certo? Por isso que é chamado de classicismo também. Retoma os antigos, greco-romano, antiguidade. Equilíbrio entre razão e emoção. Sim, a razão sempre precisa predominar sobre a emoção. Com valorização do racionalismo, sendo o homem da vida eterna e da vida terrena. Sim, valorização do homem, antropocentrismo, vida terrena, é uma vida de oportunidades e assim por diante. Né? Inclusive está surgindo as cidades aqui nessa época. Desejo de perfeição nas estruturas poéticas a partir de novas formas e medidas. Sim, nós temos a nova forma trazida por Sá de Miranda, certo? Que ele trouxe essa nova forma lá da Itália. Essa nova forma é o soneto, certo? E a medida nova que nós vivemos aqui no classicismo, que são esses versos decassílabos, né? Com 10 sílabas poéticas. Então fica a nossa questão aí, a letra B, o classicismo valoriza o racionalismo, perfeição formal e o equilíbrio. Senhoras e senhores, muito obrigado. Era isso que o professor tinha para passar para você hoje, bem tranquilo. As atividades eu vou deixar lá descritas depois na postagem do vídeo ali, beleza? Ali na Senec Digital. Beijos, queridos, muito obrigado. Espero que vocês estejam passando muito bem, como o professor sempre diz. Beijão e até a próxima. Valeu!